Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo neste sabadão começando. E assim, meus amigos, eu não queria ficar irritado no sábado não, mas vocês estão ligados que hoje tem Palmeiras e São Paulo, né? Deixa eu ver aqui que hora que é o jogo. Que hora que é o jogo? E hoje eu tenho... Deixa eu ver aqui, às 18h30. O jogo é às 18h30, então eu vou conseguir assistir. Porque eu tenho a formatura de uma prima minha hoje. Só que a formatura começa bem mais tarde. Começa às 10 horas da noite. Vai ser a festa. Então, às 18h30, 18, 19, 20, 30. Tranquilo. Dá pra conferir o jogo. Dá pra ir de mau humor pra formatura. Ai, ai. O problema do jogo no início do sábado à tarde é que você corre o risco de ficar o final de semana inteiro de mau humor, né? Eu não sei o que é pior, se é o jogo no final da tarde de domingo, porque você começa a segunda de mau humor, segunda já não é legal, de mau humor então menos ainda. Ou se é no sábado. Porque aí no sábado você fica de mau humor no sábado, né? O resto do sábado, você fica de mau humor parte do domingo e na segunda já tá dando uma aliviada, você já começa a semana já tendo outros motivos para ter mau humor e não o futebol em si. Eu não sei, eu acho que eu acho que as duas opções elas são horríveis. Mas vamos lá, Palmeiras e São Paulo. E eu vi um certo zum aí, ó, de alguns torcedores do Palmeiras falando, podia perder pro Abel ser mandado embora, pro Abel cair. Meus amigos, não se iludam. Não se iludam. Para de besteira. Para de torcer contra o Palmeiras. Jamais. Principalmente contra São Paulo. Agora a gente tem que dar uma goleada no São Paulo, mano. Agora a gente tem que dar uma goleada no São Paulo. Você já pensou? Perdemos de 4-0 pro Novo Horizontino, chega amanhã, dá uma goleada no São Paulo? Pô, mas aí vai ser bom demais. E ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Para os palmeirenses aí que estão, entre aspas, torcendo contra o Palmeiras na expectativa do Abel ser demitido, nem precisa perder o tempo de vocês. Vocês não estão entendendo. Ó, presta atenção. Vocês não estão entendendo. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ele não será demitido do Palmeiras. Ele não será demitido do Palmeiras. Ele não vai ser. A Leila vai bancar ele até o final do contrato. Porque ela vai vir com aquele papo de que ela é uma mulher de palavra, de que as coisas no futebol não podem ser desse jeito, de que os momentos bons tem que refletir também na hora dos momentos ruins, a gente tem que permanecer juntos. Aquele blá 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 que ela faz e todo mundo assim acha ela fora de sério, acha ela fantástica. Então, tirem o cavalo da chuva, porque senão o cavalo vai molhar. Ele não vai ser demitido. O que pode acontecer é ele não suportar uma pressão que seja mais contínua, o que um jogo também não vai trazer isso. Não vai. Se perde amanhã pro São Paulo, não vai dar um ruído tão grande desse a ponto dele abandonar a coletiva dizendo que tá saindo do Palmeiras. Não vai. Isso daí é um processo que vai... Isso daí é um processo que precisa de algo mais forte, algo mais simbólico. Então, nem perca o tempo de vocês torcendo por derrota contra São Paulo. Nem cogite isso. Hoje nós temos que vencer. Não, galera, eu não vou torcer contra o Palmeiras, pelo amor de Deus. Ó, eu tenho tudo contra Leila Pereira, Anderson Barros, Abel, alguns jogadores que lá estão, mas eu jamais vou torcer contra Palmeiras. Isso não tem cabimento. Roda essa vinheta aí e bora lá. E ó, vou falar uma coisa pra vocês. Hoje tem concurso da Mega Sena. 63 milhões acumulados. É hoje. E ainda dá tempo de você fazer a sua fezinha na plataforma da Tribo. Tô com ela aberta aqui. Lotomania acumulada. Tem também Dupla Sena que está acumulada, mas o melhor de tudo é a Mega Sena. Você pode clicar no link fixado aí nos comentários ou no QR Code abaixo, vai abrir um chat e nesse chat você escreve lá pro pessoal, ó, quero o cupom lá do canal Opina Porco. Mas corre, que tá acabando o tempo. O concurso vai ser hoje à noite, hoje no sabadão. Pede lá pro pessoal, eles vão te mandar um cupom, esse cupom
vai ter um desconto para você conhecer a plataforma da Tribo, beleza? Tenho certeza que você vai gostar, uma plataforma segura, parceiraços nossos aqui. Então, quando você apoia o trabalho do pessoal da Tribo da Sorte, você não só aumenta suas chances de ganhar, sua probabilidade, porque eles têm uma inteligência artificial que vai ajudar você a isso, mas também ajuda muito aqui também o nosso canal, a nossa iniciativa do Opina Porco. São parceiraços que confiam na gente demais, estão sempre com a gente, já há anos de história de parceria, e eu agradeço de coração por todo mundo que já confiou aí na Tribo. Se você não conhece, vem aqui ter o prazer de conhecer também. Tribo da Sorte, tamo junto. Vamos lá, meus queridos, bora lá, bora lá. É o seguinte, meus amigos, talvez hoje pode ser o último jogo do Rafael Veiga pelo Palmeiras. Se a negociação do atleta para o América do México se concluir, e está caminhando para que sim, hoje pode ser uma despedida. E assim, meus amigos, por mais que eu tenha as minhas críticas ao Rafael Veiga, o futebol dele caiu demais, principalmente nas 2 últimas temporadas, mas o Veiga ele tem uma história maravilhosa. Ele tem uma história maravilhosa no Palmeiras, e eu acho assim, que é até você demonstrar um respeito absoluto pelo jogador, você entender que talvez o final do ciclo dele no Palmeiras chegou. Isso é um respeito. Isso não é falta de respeito. Muito pelo contrário, falta de respeito é ficar toda hora, sabe, queimando o cara com um banco de reservas, onde talvez aquela atmosfera, talvez essa reestruturação não fez bem, não está fazendo bem para ele. Então é hora também dele seguir novos rumos na carreira dele. Ele pode ter sucesso em outro lugar, e a gente entender esse final de ciclo no Palmeiras é muito importante também, muito saudável para todo mundo, tanto para os torcedores que admiram o jogador pela história que ele tem, pela conexão, a história do vô dele, que era palmeirense, uma história linda, uma história primorosa do futebol brasileiro acima de tudo. É um legado muito bonito que ele vai deixar no Palmeiras, que foi construído com vários títulos, que foi construído com momentos decisivos. Nunca esqueci aquele pênalti que ele cobrou contra o Chelsea no Mundial, nunca esqueci o tamanho da responsabilidade que naquele momento ele chamou para si, ele puxou para si, converteu o gol, deu a chance do Palmeiras ir um pouco mais longe, tentar pelo menos algo maior naquele momento, né? Fez com que a gente vibrasse. Eu nunca vou esquecer, eu estava num barzinho com a minha namorada, a atual noiva, ela estava assistindo comigo na hora que ele foi cobrar o pênalti assim, ó, eu escorei nela assim, né, ó, coloquei, sabe? Não queria nem ver, eu só vi o pessoal gritando só vi o pessoal gritando e o narrador gritando gol, depois de uma cobrança magnífica do Rafael Veiga, onde estava cobrando o pênalti naquela época em um que tinha sido considerado um dos melhores goleiros do mundo. E ele com frieza, personalidade e liderança fez isso. Então, hoje pode ser o último jogo dele no Palmeiras e com certeza é um fator muito especial pra gente. O que o Rafael Veiga entregou ao Palmeiras jamais deve ser esquecido, tá? Eu sei que a gente passou raiva, que a gente fez inúmeras críticas, mas ele também entregou muito. E é assim, é vital o Palmeiras entender esse momento e fazer desse momento também algo especial. É isso que a gente espera nessa saída dele. E saída de uns, chegada de ninguém. Sabe por quê? Porque o Thiago Almada confirmou ontem uma gravação. E sabe o que eu acho engraçado, pessoal? Olha aqui, ó. Thiago Almada, ó. Bastante rumores. Estou fazendo o meu trabalho no clube, falando sobre o Atlético de Madrid, tratando de demonstrar ao técnico que quero ficar. Creio que está claro que vou seguir no Atlético de Madrid. Thiago Almada disse isso em entrevista. E o que é mais engraçado é que ainda tinha torcedor que acreditava na chegada do Thiago Almada. Eu não acreditava. A do Thiago Almada, vixe, eu já deixei de acreditar, ó, há muito tempo. O Thiago Almada foi um hype para vender camisa. Foi isso. Como falei no vídeo anterior aí, no vídeo retrasado, na verdade, né? Foi um hype para vender camisa. Thiago Almada foi isso. Nada mais além disso. É isso que eu acho. Não posso afirmar, não tenho prova de absolutamente nada, mas é um palpite meu. Isso é um palpite meu. Oi, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Vocês viram o que o pessoal lá, que são os patrocinadores master do Flamengo, fizeram? Vocês viram?
Mano, ontem simplesmente, pro jogo do Campeonato Carioca, vai ter clássico no Campeonato Carioca também, né? Então a gente tem no sábado clássico Campeonato Paulista, que é hoje, e amanhã a gente tem clássico pelo Campeonato Carioca. Se eu não me engano é às 18 horas, Fluminense e Flamengo. Hoje é às 18h30, tá? Só confirmando de novo aí para quem não quiser perder. Mas eu tava vendo que os caras colocaram na página, é uma casa de aposta que patrocina o Flamengo, os caras colocaram uma odd com o Lucas Paquetá. Mano, os caras foram ninja, né? Sabe por quê? Porque no pé que tá a negociação do Flamengo com o Lucas Paquetá, e também, claro, o West Ham, que dizem que aquela informação do GE, ela não se confirma, que o West Ham recusou. Na verdade, o West Ham teria aceitado, porém o West Ham quer ficar com o jogador por empréstimo. É o que tá rolando aí nos bastidores. Mas com tudo isso que tá acontecendo, você sabe que foi uma sacada de marketing muito, mas muito inteligente da parte deles, porque isso levantou um hype na torcida. É aquilo que eu falo, pessoal, as coisas elas viram hype. Isso levantou um hype na torcida muito grande, porque o torcedor falou assim, opa, será que eles sabem de alguma coisa que a gente não sabe? Será que ele já está contratado? Colocou um ponto de interrogação no torcedor. E claro que chamou a atenção para ir até a página. Vocês podem ter certeza que muita gente acessou a página depois de ter visto as primeiras notícias que saíram sobre isso. Eu vi isso daí lá no Paparazzo Rubro Negro, né? Eu vi lá na página dele. Então muita gente deve ter acessado lá. E é uma negociação que ela tá muito quente, ela tá muito próxima de acontecer. Então se eventualmente amanhã ou depois pingar aí o Lucas Paquetá no futebol brasileiro contratado pelo Flamengo, notícia confirmada e oficial, o pessoal vai falar assim, aí ó, eles sabiam. Cara, uma sacada muito inteligente, uma sacada muito esperta. Depois parece que saiu, que foi um bug. Ah, deu um bug no sistema e tal. Não sei não, viu? Eu acho que foi mais para instigar o torcedor mesmo. Se tratando ali do patrocinador master, que, cara, já aconteceu também que a patrocinadora master do Palmeiras fazia brincadeiras. Não no mesmo sentido, mas outros tipos de brincadeiras relacionadas ao futebol também, ao ambiente e tudo mais. Então, eu achei bem criativo, bem engraçado o que eles fizeram lá. Mas os torcedores do Flamengo aí estão nessa expectativa com a chegada do Lucas Paquetá, e a informação que tem aí nos bastidores do Flamengo é que no momento todas as negociações de qualquer outro jogador, elas estão paralisadas, congeladas. Todos os esforços estão mirados e voltados para trazer o Lucas Paquetá para o futebol brasileiro. Mano, eu acho que no fim isso vai dar certo. Sabe por quê? Porque é muito complicado para um clube de futebol manter um jogador, cara, que bateu o pé que não quer ficar lá. Só se eles fizerem isso por birra. Só que assim, o contrato do cara também ele vai se encaminhando já para um final. E eu acredito que se ele manteve, sabe, essa ausência nos treinos, jogos e tal, do West Ham, durante toda essa janela de transferências, significa que ele está muito certo do que ele quer fazer. Então não acho que ele volte atrás. Eu acho que o West Ham até espera que ele volte atrás, mas eu acredito que ele não vai voltar atrás. Então, eu acho que no final a conclusão vai ser que o Lucas Paquetá vem assim para a equipe do Flamengo. E por falar em negociações, a gente tem também mais informações que vieram do GE lá sobre o Danilo. Começo da semana apareceu aí umas notícias dizendo que o Flamengo teria um interesse em uma negociação com o Danilo. No momento lá no Flamengo eles estão com os olhos voltados todos para o Lucas Paquetá. Então a informação que tem aí, que foi divulgada amplamente aí pelos principais jornalistas aí do Flamengo, é de que os esforços agora estão 100% no Lucas Paquetá. Mas você também teve essa informação no meio da semana de que o Flamengo estaria disposto a, de repente, tentar uma negociação pelo Danilo. Danilo, ex-Palmeiras, que hoje está no Botafogo. E o GE trouxe a informação de que o Botafogo não vai fazer resistência nenhuma se eventualmente chegar uma proposta que agrade. O problema é a proposta. A proposta que agrada o Fogão
é uma proposta de pelo menos 22 milhões de euros. A gente não vai fazer nada para impedir a saída do Danilo. Só vamos colocar ali a exigência de 22 milhões de euros. Aí pronto, nem impediu tudo. Porque assim, pessoal, eu gosto do Danilo, gosto do futebol dele, mas uma coisa é verdade, ele não tem mais aquele futebol de quando ele saiu do Palmeiras. Pode recuperar? Ele tem 24 anos ainda. É totalmente passível de recuperar esse futebol. Mas ele teve uma lesão no meio desse processo também. E vocês sabem, foi uma lesão muito séria, muito grave, que tomou uma temporada dele inteira. E aí, o jogador, ele perde um pouco daquela confiança depois de uma lesão tão grave, por mais que tenha se recuperado muito bem. Fez uma temporada no passado muito apagada no Botafogo, mas tudo bem, o Botafogo inteiro foi muito apagado, mas eu acho 22 milhões de euros uma loucura. Uma loucura. O Palmeiras dizem que chegou a se interessar por uma negociação com o jogador. Se é verdade ou não, não dá para saber o que é verdade no Palmeiras e o que não é. O Palmeiras se interessa por todo mundo. O Palmeiras é o famoso Tempera. Você lembra desses apelidos? E aquele colega ali é o Tempera. O Palmeiras, ele é o Tempera do mercado do futebol. O Palmeiras vai lá, tempera o jogador. Aí outra equipe vai lá, negocia o jogador resolve ficar e tá tudo certo. Então, o Palmeiras é isso daí, é o famoso tempera. Eu vi torcedores palmeirenses falando pro Palmeiras que tem que colocar proposta, que o Palmeiras tem que trazer o jogador e tudo mais. Outros falaram que não, que o futebol do jogador hoje já não é mais o mesmo. De fato, não é. E 22 milhões eu também acho muito caro. Eu acredito o seguinte, galera. A equipe que tiver a possibilidade de oferecer ali uns 12 milhões de euros e mais um jogador para compensação, a contratação do Danilo é válida. É válida. Dentro desses moldes. 12 milhões de euros, 13 milhões de euros e olha lá, já começa a ficar muito. Aí um jogador para compensar financeiramente. Oferece um jogador para o Botafogo para completar o valor que o Botafogo quer, que se aproxima lá, e mais ali 12 milhões de euros, 13 milhões de euros. Então eu acho que esse seria um valor viável para tentar alguma coisa, né? Aí você precisa ver ali no elenco as peças que você vai entregar e ver também se o Botafogo vai ter interesse. O Botafogo tá matando cachorro a grito, a situação do Botafogo não tá fácil, eu até desconfio que se oferecer ali uns 15 milhões, 16 milhões pode até sair, viu? Óbvio que eles vão colocar a régua lá em cima, mas vocês sabem, né? Passa por uma situação ali de dificuldade financeira. Neto, você acha que o Flamengo vai colocar proposta? Você acha que o Palmeiras pode colocar proposta? O Palmeiras pode colocar proposta no intuito de popularidade. O Palmeiras está colocando proposta na mesa, hein? A proposta do Palmeiras vai ser no intuito de popularidade, talvez. Para mexer com o ego da torcida. Aí, vocês falaram que a gente não tá indo atrás de ninguém, a gente tá indo atrás do Danilo. Só que os caras querem 22 milhões de euros, o que não vale. Acho que isso pode acontecer. Flamengo eu não sei, dizem que tem um interesse aí pelo jogador. Seria sacanagem o jogador ir pro Flamengo? Não, eu vejo que não. Principalmente se o Flamengo fizer a proposta, o Palmeiras não. O jogador não pode fazer nada. O jogador é um profissional acima de tudo, ele tem que ir para aquele clube que melhor atende ele. E no Botafogo dizem que ele não está satisfeito com o planejamento esportivo da equipe. É isso que trouxe também essa informação do GE. Que o staff do atleta e o atleta não entendem que o Botafogo em 2026 vai ser uma equipe forte e competitiva para lá ficar. E é um jogador jovem, não tem como ficar desperdiçando o tempo dele também, com uma SAF aí que está passando por um caos nesse momento financeiro, né? Entre idas e vindas, vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Coloca nas opiniões, desejo um excelente sábado para todo mundo, valeu, falou, até mais.